Doutor Reclama e você está no meu canal de Teorias da Conspiração, né? Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês a respeito do que está acontecendo na geopolítica mundial. Eu sou um cara que eu gosto, eu curto, é a minha vibe, dar uma olhada na geopolítica, tentar entender tudo que está acontecendo no mundo, né? Então o que eu quero falar para vocês hoje é basicamente o que eu venho vendo, né? O que está acontecendo, cara? Com a invasão da Rússia, que é uma invasão, eu não estou apoiando, mas eu quero dizer que é uma invasão de fato que se pode se entender. Porque se o processo fosse contrário, a Rússia estivesse tentando estabelecer um aliado no México e colocar bases no México, né, como tentou em Cuba, rapaz, deu uma reviravolta e deu uma treta do caramba. Mas o que acontece é que a Ucrânia já foi, né, o estado da Ucrânia já foi capital da Rússia lá, tem aquela cidade da Ucrânia, se não me engano, Kiev, já foi capital da Rússia, posso estar falando errado aqui, mas esse não é o contexto. O que eu quero dizer para vocês é que eu venho observando o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né, e a Rússia achou que ia ser um passeio, mas o que aconteceu foi que, na verdade, eu vi agora a declaração de um general russo, né, comentando que eles não estão lutando com a Ucrânia exatamente, né? Eles estão lutando contra um conglomerado, né, liderado pela OTAN, porque além da Ucrânia ainda tem lá, né, o pessoal que eles chamam lá de, como é que eu vou dizer, mercenários, que estariam sendo contratados e financiados por fundos, né, direto ou indiretamente envolvidos pela OTAN. A questão toda é que, a moral da história, esse general comenta que a Rússia já perdeu mais ou menos entre feridos, né, que acabaram fora de ação, né, ou que estão voltando para ativa, mas os que morreram, a brincadeira toda gira em torno de 100 mil homens. Então por isso eles estariam agora, vamos dizer, chamando, né, o pessoal da reserva, né? Bom, qual que é a moral da história, cara? Você começa a observar que a invasão da Ucrânia não foi um passeio, mas eu venho observando, cara, eu tenho visto muita coisa, muita movimentação. Inclusive eu sempre achei, na minha concepção, que pelo fato do Brasil ser um país continental, né, a possibilidade, porque a gente sabe que eles têm um interesse muito grande na Amazônia, né? Inclusive lá na Cabeça do Chapéu, lá, onde, se eu não me engano, foi em 93, né, vamos dizer assim, um grupo que era de ingleses, franceses e americanos estariam se preparando para a tentativa de uma invasão, né, do território brasileiro, porque eles queriam e reivindicavam que o Brasil fizesse naquela região lá, se eu não me engano, lá na Cabeça do Chapéu, lá em cima, onde tem as reservas de nióbio, que fizessem lá uma reserva indígena. Que índio nenhum tinha lá, né? Não tinha grande quantidade de índio, mas eles queriam que fizesse uma reserva indígena, porque eles pregam uma lei que, se criar uma reserva indígena, os militares não poderiam estar entrando nem fazendo ações lá. Então o que acontece é que eles queriam, né, se aproveitar daquela região lá por causa do nióbio e tal. Na época o presidente em questão preparou aí uma ação militar, né, para repelir essa tentativa de invasão naquele território. Então, quer dizer, moral da história, às vezes que a França, por exemplo, tentou invadir o Brasil, já são mais de 10 vezes, né? O cara que conhece a história sabe que a França já tentou invadir o Brasil várias vezes e as últimas têm sido lá para cima, porque eles têm interesse nas reservas minerais que tem. Mas o interesse dos americanos, a gente vê que, seguinte, cara, você começa a analisar a geopolítica, você começa a entender o seguinte: a explosão do tal gasoduto que aconteceu ontem, se eu não me engano, tem relação muito direta com os americanos. Por quê? Porque os americanos, além deles mandarem na OPEP, né, que é a Organização do Petróleo, eles também têm muita influência sobre esses países da OTAN. O que acontece é que esse gasoduto que vinha da Rússia e vai para a Inglaterra, né, e que também forneceria o gás para a Alemanha, esse gasoduto teria sido explodido, né? Eles explodiram ele
no fundo do mar. E com isso acaba a possibilidade de fornecimento de gás da Rússia para esses países da Europa. Qual que é a jogada? Daí você pensa a primeira coisa assim, tá, mas quem que ganha com isso? Quem é que ganharia com isso? Aí você para analisar que o único país agora capaz de suprir as necessidades desses países europeus é os Estados Unidos, que fornecem um gás líquido que é muito mais caro que o gás fornecido pela Rússia, né? Então você para analisar o seguinte, olha que jogada incrível, né? Acontece a explosão no fundo do mar, isso é uma coisa de tropas altamente qualificadas para fazer isso, né? E de quebra ninguém viu nada, e quem ganha com isso são os americanos, os caras que levam a paz ao mundo, né? Os caras que levam a paz ao mundo saem ganhando com isso, porque agora definitivamente a Europa está à mercê do gás líquido americano, porque não tem mais, nem que a Rússia queira, possibilidade de renovação do fornecimento. Então você começa a ver, você começa a tentar entender essa jogada de marketing que a OTAN vem liderando, né? Você pode achar que a Ucrânia é uma vítima. Se você entender a geopolítica, você vai entender que a Ucrânia já foi parte da Rússia. A Ucrânia, Kiev, se eu não me engano, já foi capital da Rússia. Então, quer dizer, os russos com os ucranianos têm uma relação muito antiga. A OTAN foi lá, financiou toda essa invasão, e após saber que metade do contingente russo já foi destruído por tais armamentos que a OTAN tem fornecido, além desses insurgentes que a OTAN está colocando lá na guerra, e esse general afirma, evidentemente, que não está lutando contra a Ucrânia, e sim contra a OTAN e a Ucrânia juntos, né? Fica visível que a OTAN segue aos interesses, né, aos interesses financeiros americanos, né? Americanos e que, vamos dizer, cegamente, porque se você parar para analisar, agora no inverno, né, aquela região ali que ficou sem gás, por exemplo, Alemanha, Inglaterra, esses caras vão se ferrar, vão congelar, vão ser obrigados a se ver obrigados a comprar o gás americano e pagar muito mais caro. Que a luz, né, a luz na Europa já está cara porque era feita, né, a geração de luz através desse gás russo. Agora vamos ter também a questão do frio e da falta de fornecimento de gás do gasoduto da Rússia versus o gás muito mais caro, líquido americano. Então, quer dizer, peraí, deixa eu ver se eu entendi, os americanos saíram ganhando com isso, tá, mas a culpa vai ser dos russos, da Ucrânia, né? Alguém fez, não interessa quem foi, mas quem saiu ganhando, quem foi? Foram os americanos, né? Eu vejo nos podcasts, tem um general aí do Exército Brasileiro comentando há um bom tempo já que no caso, os Estados Unidos e talvez possivelmente a OTAN mobilizariam tropas para uma tentativa de invasão da região amazônica, né? No começo eu achei absurdo, cara, eu achei ridícula a ideia, porque o Brasil é um país continental, cara, e a comprovação melhor disso é essa. A Rússia não conseguiu invadir a Ucrânia, né? E provavelmente, né, essas tropas também não conseguiriam invadir a região amazônica, né? A menos que tivessem já algumas tropas aqui dentro do nosso território brasileiro ou em países vizinhos, né? Mas a questão toda, o X da questão toda, é que quando você começa a observar, você começa a entender um pouco da geopolítica e você vai ver que todas as brigas que acontecem no mundo e todas essas que Rússia e Estados Unidos estiveram envolvidos têm a ver diretamente com recursos, sejam esses minerais, né, ou outros recursos, mas no geral são todos recursos minerais. Os interesses são esses, né, ouro, nióbio, petróleo, tudo isso faz esses caras matarem em pró de levar a liberdade, né? A questão toda que eu venho a voz hoje falar é que o Brasil é a bola da vez. Por quê? Porque o crescimento do nosso país está aumentando, né? Todos os outros países sofreram com
pandemia, com guerra, mas o Brasil vem acelerando, né, a longo passo o crescimento, e isso não está sendo visto com muito bons olhos pelos americanos. Estava observando que agora eles aprovaram uma lei no Senado americano que, se o exército brasileiro intervir e tal, eles vão tomar algumas medidas. Tudo isso é uma séria desculpinha, né, que eu venho dizer para vocês hoje, que eu estou começando a entender a moral da história. Os americanos, eles não apoiam a esquerda, eles não apoiam a direita, eles apoiam o bolso deles. E quando um país começa a se desenvolver e eles não, a primeira coisa que eles fazem é tentar destruir esse país, não interessa com o que seja com esquerda, seja com direita, seja com proibições, né? Seja com sanções, eles querem só fazer o jogo deles e ganharem mais e mais dinheiro. O grande problema do capitalismo, e o capitalismo vem perdendo o mercado para o psicobolivarianismo, o psicocomunismo e o psicossocialismo, porque ao menos esses países comunistas e socialistas, eles são um pouco mais organizados na tentativa de assumir o controle, enquanto que os americanos, na verdade, dizem que querem um aliado, se fazem de amiguinho, mas puxam o tapete pelas costas. O que eu venho concluir para vocês hoje é que, na minha opinião, o Brasil, após a Ucrânia ou durante a situação na Ucrânia, o Brasil pode vir a ser a bola da vez, né? A gente tem que ficar ligado, porque realmente OTAN, Estados Unidos estão preocupadíssimos com a Amazônia, né? Com a girafa da Amazônia que está morrendo. E eles vão lá para conferir o nióbio, quer dizer, a girafa, né? Eles estão querendo loucamente por recursos, né? Afinal de contas estão nessa corrida aí de espacial, precisam de nióbio, precisam de grafeno e outros minerais que podem ser explorados na Amazônia. E com isso, né, já que se destruíram, principalmente países europeus, destruíram todas as suas reservas naturais, agora querem levar a liberdade à selva amazônica. Galera, eu não sei não, mas eu tô vendo que a humanidade está ficando cada vez mais louca e que esse Biden é um senil, é um velho senil, né, cara? É um velho senil que não dá para entender qual que é a desse cara. Moral da história é que eu tô começando a achar que não vai demorar muito tempo para o Brasil se transformar na nova Ucrânia, né? Vão invadir a Amazônia com o pretexto de salvar o planeta, de ser o pulmão mundial, para eles poderem explorar o nióbio no Brasil e continuarem a sua corrida espacial. Será que eu estou maluco? Será que eu estou doido? Comente aí e dê a sua opinião. Você está no canal Teóricos WW e não importa quem ganhe, se for esquerda ou direita, para os americanos, né, o negócio é ter circo, pipoca e palhaço. É só o que interessa para esses caras. Ok, galera? Valeu, um abraço. Bom, eu já ia esquecendo do resumo da história, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, o Brasil já era para ter sua bomba nuclear, ok? Porque você pode analisar, Irã é um país pequeno que eles vivem se intrometendo com o Irã, estão sempre prechecudinhos, peidorreirinhos com o Irã, mas ninguém mete o pé lá, que sabe que os árabes lá tem bomba atômica, não é verdade? Por que não metem o pé na Rússia? Por que eles não fazem a tal intervenção que eles querem fazer? Porque morrem de medinho das bombas nucleares. O Brasil tem sim que ter bomba nuclear. O Brasil precisa ter bomba nuclear para não virar a próxima Ucrânia. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Brasil deve urgentemente, para a soberania nacional, desenvolver bombas nucleares, cara. Nós temos que ter bombas nucleares e de longo alcance, ok? Para acontecer o quê? Para nós estarmos seguros de que tais países não venham salvar o planeta por aqui ou levar a liberdade até nós, não é verdade? Porque senão o banho de sangue vai ser horrível. É isso aí, galera. Essa é a minha opinião. Comente aí se você acha que eu tô certo, se você acha que eu tô errado. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque eu acho que tinha que falar isso. Mais uma teoria maluca do doutor. Valeu, um abraço.